E aí dentro disso, ou com isso, nós vamos ainda trabalhar esse mês de novembro todinho, todas as terças, às 20 horas, esse tema tão importante que eu tenho certeza que vai destravar a sua vida, em áreas como, ou todas essas áreas, emocional. Você que sente cargas emocionais, você que talvez tenha cargas emocionais do passado, isso você sente que lhe trava, nós vamos trabalhar isso durante o mês de novembro. Você que sente que algo lhe trava financeiramente, nós vamos trabalhar isso no mês de novembro. Você que sente que alguma coisa está travada com o seu relacionamento com as pessoas, nós vamos trabalhar isso no mês de novembro. Você que sente que o seu relacionamento com Deus está travado. Esses dias, ou ontem, uma pessoa me procurou no Instagram dizendo: pastor, eu não consigo entender a palavra, eu não consigo sentir Deus, eu não tenho vontade de orar, mas eu amo Deus, eu vou à igreja e eu sinto que algo está travado na minha vida. Nós vamos trabalhar isso no mês de novembro. Durante todo o mês de novembro, querido, nós vamos trabalhar sobre libertação e batalha espiritual. Isso vai destravar a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Então durante todo esse mês nós vamos trabalhar sobre libertação e batalha espiritual. E para começarmos, eu peço que você abra a sua Bíblia então em 2 Coríntios, só para nós partirmos de um ponto de entendimento. 2 Coríntios, capítulo 2. E não esqueça, amanhã, 11 horas da manhã, eu quero todo mundo conectado na live. Amém, gente? Amém, igreja? 2 Coríntios, capítulo 2. Queridos, olha só, nós vamos ler desde o versículo 1, só para nós entendermos o contexto. Porque se eu pegar o último versículo, que é o meu objetivo, que é a minha meta, que é aquilo que eu entendo que nós nessa noite precisamos como ponto de partida, alguém pode achar que eu estou tentando usar um texto fora do seu contexto, como mero pretexto, mas não, você vai ver que isso está completamente ligado a libertação e batalha espiritual. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Ou seja, havia um motivo para o apóstolo Paulo então, ou não voltar, ou voltar, mas não voltar em tristeza. Alguma coisa havia acontecido. Amém, amados? Amém, igreja? Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias, de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que devíeis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então aqui já está falando sobre perdão. Está me ouvindo? Diga amém. Diga perdão. Queridos, nós vamos falar durante todo o mês de novembro sobre libertação e batalha espiritual. E o texto que o Espírito Santo me guiou foi direto já falando sobre perdão. A palavra perdão no Novo Testamento, no original, apoluo. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele diz lá e nos ensina: perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos, assim como nós, ou seja, na mesma proporção, na mesma medida que nós perdoamos, perdoa-nos as nossas dívidas, ou seja, os nossos pecados. Você está me ouvindo? Diga amém. Perdoa-nos na mesma medida que nós também perdoamos. Perdoai as nossas dívidas assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Ou seja, aqueles que erraram contra mim, aqueles que pecaram contra mim, me perdoa, Senhor, eu peço o teu perdão, mas faz isso na mesma medida que eu tenho feito aos outros. Então essa palavra apolu significa liberar.
Quando eu libero a pessoa, o perdão, se ele não é liberado, você mantém uma pessoa espiritualmente, às vezes de alma também, você mantém ela presa. Você consegue entender isso? Sim ou não? Por exemplo, se alguém está devendo um dinheiro para você, e você chega para essa pessoa e diz: ó, tua dívida está paga, está tudo perdoado. Não, mas eu vou te pagar, só está... Não, querido, está tudo perdoado. Eu lhe pergunto, se você disse isso, essa pessoa continua lhe devendo? Não. Então não há mais uma dívida. A questão do perdão é a mesma coisa, em áreas como ofensa, ou talvez uma agressão, ou uma traição, uma deslealdade. Quando você libera perdão, essa pessoa não lhe deve mais nada. Ou seja, isso está perdoado e deve ser enterrado, esse assunto. Isso já fica de dica para marido e mulher. Se aconteceu uma coisa no passado com a sua esposa, e veio à tona, e você perdoou, você não tem mais, se você perdoou, você não tem mais o direito de ficar remexendo nessa comida estragada. Porque isso vai gerar desgaste, isso vai gerar problema, isso vai gerar divisão, e é isso que o diabo quer. Você está me ouvindo? Diga amém. Estamos falando sobre libertação e batalha espiritual. Se houve traição no passado, se houve infidelidade, e houve no presente perdão, enterre e esqueça. Porque sabe como é que acontece? Quando a gente pede perdão para Deus, a gente fala: Senhor, me perdoa os meus pecados. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor pega os meus pecados perdoados e os lança em um mar de esquecimento. A gente quer que Deus esqueça. A gente quer que Deus esqueça aquilo que nós erramos, aquilo que nós pecamos, mas nós gostamos de ficar fuçando na ferida, naquela situação errada do passado que alguém errou com a gente. Diga: eu não vou mais fazer isso em nome de Jesus. Diga: eu não farei mais isso em nome de Jesus. Porque se eu liberei perdão, diga bem alto: se eu liberei perdão, esse pecado, esse erro que cometeram contra mim, já não existe mais. Não existe mais dívida. Amém, igreja? Porque se você não fizer dessa forma, você que vai se dar mal. Porque a oração do Pai Nosso, Deus não vai mudar, porque você é o filhinho do papai. Ai, Senhorzinho, é que me machucaram tantinho. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que me fizeram. Queridos, talvez o que fizeram para você foi realmente terrível. Eu não isento, eu não amenizo, eu não neutralizo, eu não desfaço a sua dor. Mas a sua dor não pode ser maior do que a ordem de Deus sobre você. O que você está sentindo não pode ser maior do que aquilo que Deus lhe traz como ordenança. Perdoe. A Bíblia diz para nós perdoarmos as pessoas, a Bíblia diz para nós amarmos e orarmos pelos nossos inimigos. Estamos falando sobre libertação e batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual para que você não libere perdão. Satanás, os demônios ficam na sua volta, lembrando você de situações, lembrando você de palavras que lhe magoaram, de coisas que feriram o seu coração, e fica lembrando isso, fica remoendo, e fica mostrando para você. Muitas vezes lhe traz, porque você talvez não orou antes de dormir, mas em vez de orar, ficou olhando um monte de filme, um monte de série, até pegar no sono. Se não blinda a cabeça. Uma vez nós trouxemos aqui uma série, e eu estava pensando hoje de manhã sobre essa série, e na hora do almoço a minha esposa fala: amor, bem que tu podia de novo trazer a série da armadura de Deus, né? Eu digo: meu Deus, que sintonia do Espírito Santo. Então, que armadura de Deus? É o capacete da salvação. Quando eu coloco esse capacete, a minha cabeça, ou seja, a minha mente, os meus pensamentos, eles são blindados por este capacete, o capacete da salvação. Ou seja, a minha mentalidade, eu sofro no bom sentido de sofrer, né? Eu passo por essa metanoia, essa transformação. O que nós falamos no domingo, Romanos capítulo 12, essa renovação da nossa mente, esta mudança de mentalidade.
Eu não tenho mais a mentalidade carnal, a mentalidade humana. Agora eu tenho a mentalidade de Cristo. Uma mentalidade de perdão, uma mentalidade de abraçar as pessoas e liberar perdão, mesmo que estejam me crucificando. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então o Senhor está contrariando Jesus? Não, não estou contrariando. Eu estou afirmando que eles sabiam o que faziam. Mas Jesus, olhando no âmbito espiritual, Ele disse: eles não sabem o que fazem. Então eles sabiam no âmbito físico o que eles estavam fazendo. Eles estavam matando a Jesus. Mas no âmbito espiritual, eles não sabiam que eles estavam atacando o Filho de Deus. Eles não sabiam que eles estavam atacando o Messias. Eles não conseguiam enxergar aquilo. Então está na hora de você começar a enxergar o que a Bíblia diz, que a nossa luta, a nossa batalha, ela não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e contra todas as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, a sua luta não é contra o seu marido, sua luta não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, não é contra o vizinho, não é contra o colega de trabalho, não é contra o seu chefe, o seu supervisor, não é contra o seu sócio, não é contra o seu empregado. A sua luta é espiritual. E uma luta espiritual não se pode ser vencida no âmbito físico. Não se vence uma luta espiritual com armas carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, diz a palavra do Senhor, mas poderosas em Deus, para destruir sofismas, fortalezas e todo o poder do diabo. Só que isso é através do quê? Da oração, do jejum, da consagração. Vida de consagração, amém, amados? Quem está me acompanhando, diga amém. Então aqui o apóstolo Paulo está falando de um problema que ele não toca aqui, mas era coisa séria, queridos. Mas ele aponta, nós temos que perdoar. Vamos adiante. Versículo 8: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Queridos, é muito fácil nós dizer que nós amamos as pessoas, mas darmos as costas e sairmos dizendo: olha, eu te amo muito, mas eu estou indo, viu? Queridos, pensa numa mentira gigante isso. Quem é que ama e não quer andar perto? Se Deus, que afirma na sua palavra que nos ama, e nós constantemente o magoamos, o rejeitamos, constantemente o negamos, como Pedro fez, que é muito fácil a gente falar: Pedro negou Jesus. A gente faz isso toda hora, queridos. Toda vez que a gente prefere pecar do que amar a Deus, toda vez que a gente prefere xingar a esposa ou o marido de forma errada, em vez de chamar a atenção: meu amor, olha só, não é bem desse jeito, mas usando de palavras ásperas, nós estamos negando a Jesus, queridos. Nós estamos dizendo para Jesus que o evangelho não serve, e eu quero usar agora a minha força, eu quero agora reivindicar os meus direitos, enquanto a Bíblia declara e nos ensina que quem é mais parecido com Jesus, ele procura mais os seus deveres e menos os seus direitos. Eu procuro o meu dever de marido, não o meu direito de marido. Eu procuro o meu dever de pastor e não algum tipo de direito ou de obreiro. Você está entendendo isso? Diga amém. Diga: eu tenho que lutar. Não, bem mais alto. Eu tenho que lutar pelos meus deveres e não tanto assim pelos meus direitos. Amém, queridos? Jesus tinha o direito de ser filho de Deus. Ele disse para os discípulos, para os que estavam por prendê-lo, ele disse assim: vocês acham que eu não posso rogar ao Pai, ele agora enviar 12 legiões de anjos? Você sabe o que quer dizer uma legião? Quer dizer, a gente associa só com demônio, né? Na verdade, em Marcos capítulo 5, quando o endemoniado gadareno diz, né, legião é o meu nome, é o nosso nome, ele estava ali falando só para que houvesse um entendimento da quantidade de demônios que estava naquele homem. Uma legião era o quê? Era um pelotão, vamos dizer assim, de soldados romanos, e ela era composta de 3.000 a 5.000 homens. Então quando Jesus falou: você acha que eu não posso rogar, o Pai não vai mandar agora 12 legiões de anjos? Ele estava falando ali de, sei lá, 100 e tantos mil anjos. Ou 60 e tantos mil anjos, perdão.
Jesus estava falando aí, ó, eu posso agora pedir, agora mesmo. 30 mil, 60 mil, depende do tamanho da legião. E olha que uma legião para Jesus podia ser qualquer número também. Você está entendendo isso? Diga amém. Mas ele não usou desse direito, queridos. Ele estava lá chorando, suas lágrimas descendo, rolando, o seu suor fluindo, e junto com o suor, sangue, os seus vasos capilares, que não tem nada a ver com cabelo, mas tem esse nome por causa da espessura, são muito fininhos, aí são chamados de vasos capilares, são vasos sanguíneos que estão na testa. Tamanha a sua pressão arterial explodindo lá no céu, lá nas alturas, pá, rompendo as veias, os vasos capilares, e junto com o suor saindo sangue, e ele dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele não usou dos seus direitos, ele entendeu o seu dever, o propósito que havia na vida dele. Diga propósito. Diga: Senhor, obrigado pela tua palavra. E foi por isso também que vos escrevi, versículo 9, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus espera a obediência de nós. Queridos, aqui Paulo é o líder da igreja em Corinto, amém, igreja? E Paulo diz: vocês precisam ser obedientes a mim. Queridos, existe um espírito de rebeldia, de rebelião no meio das igrejas, onde as pessoas só reconhecem os seus líderes na hora de pedir para, ora por mim para acontecer um milagre. Agora quando um líder chega e diz: ó, meu filho, meu irmão, meu amado, sei lá, meu queridão, não faça assim, não estou mais no ministério. Querido, não é desse jeito, não quero mais trabalhar. Estamos com diferenças ministeriais. Para com isso, irmão. Não seja criança mimada. Não seja criança mimada, onde você não sabe ouvir um não. Ou você acha que Deus diz sim para mim em tudo? Você acha que Deus diz sim para mim em tudo? Diga para a pessoa que está ao lado, pode ter certeza que Deus não responde sim para tudo o que o pastor quer. Porque não tem que ser a minha vontade, é a vontade de Deus. Amém, igreja? Então nós temos que entender isso, queridos, para que nós cheguemos aos 20 mil que Deus prometeu e que Ele está cumprindo, queridos. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Amém, igreja? Nós precisamos entender e nos organizarmos, queridos. O inferno é organizado. Quando nós fizemos aqui o seminário de libertação, daí nós vamos a fundo nesse assunto, mas a fundo mesmo. Nós vamos explicar: o inferno está organizado, ele está organizado, existem hierarquias lá dentro. Aqui na igreja não. Eu só sou submisso enquanto o pastor pregar a palavra que eu quero, e o louvor fizer o louvor que eu quero, pastor orar o jeito que eu quero, e me disser a palavra que eu quero ouvir. Entenda, meu irmão, que muitas vezes o pastor vai pegar a ovelha e vai conduzir para o pasto verdejante que ela não está enxergando. Vai levar para as águas de descanso que a ovelha não está enxergando. Amém, igreja? Então, se você me reconhece como seu pastor, se você reconhece o pastor Onísio como seu pastor, ouça as palavras que temos trazido e em amor acate, para que você seja abençoado. Não são palavras do nosso coração, queridos, não são palavras da nossa cabeça, é o que nós temos orado e pedido orientação diante de Deus. Todas as madrugadas, eu oro pela sua vida, meu irmão. Todas. E estamos nisso há anos. Você está entendendo? Diga amém. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Diga: obediência gera milagres. Eu não quero, e nem o pastor Onísio, nós não queremos que vocês sejam obedientes tipo ao homem, Samuel, ao homem, pastor Onísio, mas ao que Deus está trazendo através de nós, para nós todos como igreja. Amém, amados? Você está me ouvindo? Diga amém. Ó, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Ou seja, se vocês perdoarem, para mim está tudo certo. Só que ele estava dizendo antes: eu preciso que vocês perdoem. Também eu perdoo porque de fato
o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Ei, agora vem a chave para nós aqui, ó. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que quer dizer desígnio? Intentos, ideias, propósitos. Então o diabo, a Bíblia fala que o ladrão, o diabo, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Então o diabo, ele tem propósitos contra a sua vida. O diabo não queria que você viesse hoje aqui. O diabo não quer que você congregue. Ele quer que você seja uma pessoa, desculpa que eu vou falar agora, uma pessoa flutuante, sabe? E vai numa igreja, recebe uma palavra, e vai na outra, e todas são palavras de Deus, eu creio. Eu creio que você não está em nenhum lugar de malucos. E às vezes tem, desculpa eu vou falar. Só que o problema de você não criar raiz, e de você estar flutuante, é que você não está debaixo de nenhuma cobertura. A minha cobertura é Deus, pastor. Ui, como você é santo. Ui, como você é conectado. Misericórdia. Então para que foi instituída a igreja? Para que foi instituída a igreja? Se não para nós termos uma cobertura. Se não para nós estarmos andando junto como família, nos amando e nos respeitando. Nos amando e nos respeitando. Tem muitos jovens, inclusive o Marquinhos está ali com a sua esposa, que me acompanhou muitas vezes, admoestando certos jovens que eu engoli sapos e abacaxis gigantes em amor. Gente que fez e aconteceu, e eu amei, eu perdoei, eu abracei, e vamos de novo, e vamos de novo, e vamos de novo. Eu não estou aqui para penalizar ninguém, queridos. Pastor Onísio não está aqui para podar ninguém. Hoje, por exemplo, nós estávamos aqui com o novo baterista. Cadê o Léo? Tá ali. Querido, sabe que o pessoal até me criticou, dizendo que era para mim desligar o ar-condicionado, porque você estava com frio no domingo com aquela touca. Meu Deus, eu suando quando eu li aquilo, disse, caramba, como é que ele consegue, cara? Te amamos, cara, seja bem-vindo. Deus trouxe uma direção para eles lá em janeiro ou fevereiro, e eles foram orar e pedir a confirmação. Deus trouxe eles para cá. Então nós não somos um ministério que exclui as pessoas, nós abraçamos as pessoas, amém, igreja? Nós abraçamos as pessoas. Só que às vezes algumas pessoas precisam de um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de tratamento, um pouquinho mais de treinamento. Diga, eu quero crescer. Crescer para servir. Porque tem uma coisa, também tem gente que quer crescer para se servir. E nós crescemos para servir. No reino de Deus, o maior crescimento, né? O maior é o que serve. Diga, Deus, eu quero crescer para servir. Nós temos que entender isso, querido. Quanto mais parecido com Jesus, mais perto da cruz eu tenho que estar. E lá permanecer. Quem está me ouvindo, diga amém. Então vamos focar agora nesse versículo aqui do capítulo 2 de 2 Coríntios 11, né? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, se eu ignorar, o que é ignorar? É dar de ombro, ou, se for mais literal, é não conhecer. Seu ignorante, você está falando disso, está dizendo para a pessoa que ela não sabe, que ela não tem conhecimento. Então, se nós não temos o conhecimento, ou somos relapsos acerca dos desígnios, dos intentos, dos propósitos do diabo, olha o que o texto está dizendo, ele vai alcançar vantagem sobre nós. Então nesse mês de novembro, queridos, e você não pode perder nenhum culto, nós vamos falar sobre isso para nós anularmos as vantagens que o diabo já alcançou na nossa vida durante muitos anos. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga, Deus, abre o meu entendimento para este tema de libertação e batalha espiritual, porque eu não quero e não vou ignorar, muito menos negligenciar os desígnios de Satanás, porque eu não quero e não permitirei que ele obtenha vantagens sobre a minha vida, sobre a minha casa. É que nem essa história do Halloween.
Ai, pastor, é só uma festinha, uma ova. Não é só uma festinha. E se é só uma festinha, é porque você é ignorante no assunto. E não entenda isso como um xingão, mas como um puxão de orelha. Queridos, essa prática, ela começou lá atrás. E ela era uma celebração para os mortos, porque diziam que entre o dia 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, os mortos se aproximavam, saíam, né, do reino. Isso não é, amém, amados? Amém? Mas eles saíam do reino dos mortos e se aproximavam mais da terra. E por isso que no dia 2, dia de finados, gente, eu não estou criticando se talvez hoje você foi lá no túmulo lá da sua mãezinha, ou do seu paizinho, da vovó, lá para limpar, para organizar, botar. Tudo bem. Mas também dá para fazer isso no outro dia, viu? Para você não ser contado entre os que fazem isso. Porque eles iam lá para cultuar, para reverenciar pessoas que já estavam mortas. Gente, quem morreu, morreu. Infelizmente, quem morreu, morreu. E nós cristãos, nós não fazemos isso. Ah, pastor, estou fora dessa igreja. Beleza, então você está fora da visão de Deus. Mais uma vez, eu não estou lhe falando o que eu acho, estou falando o que a Bíblia nos mostra. A necromancia, que é a consulta aos mortos, porque foi lá atrás e nasceu desse jeito, eles achavam que eles poderiam consultar os mortos. Por isso eles iam lá, para consultar os mortos. Gente, a Bíblia fala que a necromancia, consulta aos mortos, é abominação diante de Deus. Lembra do abominável homem das neves? Então quem comete abominações se torna abominável. E por isso que fizeram essa história dessa festa. A mesma coisa, doçura ou travessura. Gente, o termo no inglês, quando você fala isso, que foi lá que começou, ele não está dizendo doçura ou travessura num jeitinho carinhosinho. Você vai me dar doce ou eu vou fazer uma arruaça na sua casa? Era uma ameaça que a pessoa recebia. Por isso se vestiam de mortos, de vampiro, de lobisomem, de sei lá o que mais. Porque estavam ali dizendo, ou você me dá doce, ou eu vou cometer aqui como é que se chama? É um feitiço, não, também, mas um vandalismo. Obrigado, gente. E essa é a moral da história. É doçura ou vandalismo? O que você escolhe? Por isso que eles se vestiam assim. Então não dá para nós deixarmos as nossas criancinhas, gente, se vestirem de vampiros. Vampiro é demônio, gente. Ai, olha que bonitinho que tá vestida de capetinha. Ai, que amor. Irmão, você está com a cabeça onde, querido? Comeu cogumelo de manhã cedo? Você vai comer cogumelo, tem que ser o shimeji lá do Cris e da Rosália. Não, ai, pastor, eu não sabia. Será que Deus me perdoa? Sim, hoje, agora aqui. Só você não pode mais deixar o seu filhinho se contaminar com esse tipo de prática. Até porque essa é mais uma tentativa do diabo de fazer com que apagar o dia 31 de outubro, que foi comemorado os 504 anos da Reforma Protestante, onde Martinho Lutero e outros se uniram e enfrentaram a morte para acabar com um sistema religioso que estava dentro da igreja, onde levava as pessoas escravas numa vida de religiosidade sem ter acesso à presença de Deus. Por isso Lutero e os demais reformadores lutaram e enfrentaram a morte e apresentaram 95 teses que quebravam com as teses da igreja da época, que aprisionava as pessoas numa religiosidade fria, gelada e por que não dizer morta. Então o diabo pega e põe essa festinha do capeta, do inferno, para ofuscar essa data tão importante para nós. Porque através da Reforma Protestante, amados, nós podemos encontrar a pessoa do Espírito Santo. Amém, queridos? Pessoas foram queimadas vivas. Pessoas foram queimadas vivas em praças públicas durante esse período da reforma. Então o diabo faz essas coisas como ele fez com a Páscoa, onde em vez da gente lembrar da morte de Jesus Cristo pelo perdão dos nossos pecados, ou para o perdão dos nossos pecados, a gente lembra de um coelhinho e de ovos de chocolate, que são uma delícia. Mas eles não são o centro. A mesma coisa no Natal, queridos.
É o nascimento do nosso Senhor Jesus. Eles põem o quê? Papai Noel e presente para todo mundo. Jesus, se a gente lembrar, a gente até faz uma oração na hora da refeição. Senhor, obrigado por toda a fatura, em nome de Jesus, amém. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Meu Deus, cara. E pastor, não era libertação e batalha espiritual? Sim, nessas pequenas coisas. Ai, pastor, então a gente não pode ter uma árvore de Natal? Claro que pode ter, irmão. Aí uns lá dizem, não, que lá são as cabeças das crianças. Ai, 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 ai. Tem gente que acha que trabalha com libertação, fala um monte de asneira, vê demônio até na lâmpada. Aí quando chega para expulsar um demônio, não sabe o que faz. E manda, e não acontece nada. E ora, e reza o Pai Nosso, e reza tudo, e faz sapateia na volta. Aí no final dá um copinho de água com açúcar para o endemoniado, para ele se acalmar. Queridos, a gente está rindo, eu também rio, mas é triste. É triste. Então é lógico que você pode ter. Tem que celebrar o Natal mesmo. Claro, não estou falando de Papai Noel. Deixa o Papai Noel de lado, essa história aí, tá? Agora, pastor, eu queria ter lá o presépiozinho lá. Gente, no presépio está lá quem? Está José, mas você não vai. Abençoado seja José e Maria. Não. Você tem lá para lembrar que José, Maria passaram, padeceram, tiveram que fugir para poder ter Jesus, queridos. Então não tem problema nisso. Mas o centro do Natal é Jesus. E tem que celebrar mesmo, tem que reunir a família na hora da refeição, tem que fazer uma oração daquelas, abençoar as famílias em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, igreja? Então nós estamos falando sobre libertação e batalha espiritual, porque nessas pequenas coisas, pastor, lá na minha casa, sabe? Eu não saio sem ler o horóscopo do dia, sabe? Aquilo me traz uma energia, traz mesmo, uma energia direta do inferno. Qual é o seu signo? O meu é Jesus Cristo de Nazaré. Não, mas que data você nasceu? No dia que Deus quis que eu nascesse. Não tem isso aí de horóscopo. Amém, igreja? Porque essas coisas, elas consultam espíritos. Ela tem um fundo espiritual. E neste fundo espiritual não está em Jesus. E aí o que atrai, se não atrai o Espírito de Deus? Qualquer outro espírito. Qualquer outro espírito. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, queridos, e aí por isso começamos com esse texto. Não podemos negligenciar, ignorar os desígnios de Satanás. É uma festinha tão tranquila, pastor, olha, é tão divertido. E eu compro um monte de balinha para dar para as crianças. Balinha tudo amaldiçoada, gente. Festa de Halloween, aquelas balinhas são tudo amaldiçoadas. É uma festa que celebra mortos. Tu tá louco? Nós cristãos celebramos a vida que nós temos em Jesus. Gente, eu não estou criticando pessoas, mas eu tenho liberdade de expressão, pelo menos ainda temos aqui no Brasil. E eu estou expressando a minha fé, que também temos liberdade de culto. Amém, igreja? Pelo menos ainda temos. Então enquanto tivermos, precisamos pregar, precisamos ensinar, para que sejamos uma igreja liberta, para que sejamos corpo de Cristo verdadeiramente liberto e pronto para toda boa obra. Aleluia! Para que isso? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Já vou chamar toda a equipe de louvor. Essa é a palavra para nós hoje, queridos. Durante todo o mês de novembro, nas terças-feiras nós vamos tocar sobre libertação e batalha espiritual. Pensa que Deus vai mexer com as estruturas da nossa vida. Quantos estão sendo abençoados? Digam amém. Não. Quem está sendo abençoado, levante a sua mão então bem alto e diga assim, Senhor Deus, eu estou sendo abençoado, eu estou sendo liberto pela Tua palavra. A minha família está sendo liberta, marcada pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Então é isso, queridos, repita comigo. Não podemos ignorar os desígnios, ou seja, os intentos e os propósitos de Satanás, para que ele não obtenha vantagem
sobre nós. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela tua presença. Pai, nós podemos sentir claramente a tua presença nesse ambiente, Pai. Podemos sentir, meu Deus, o teu Espírito nos trazendo uma unção de libertação neste lugar, Pai. Pai, eu oro no nome de Jesus para que vidas sejam libertas, Pai. Para que pessoas sejam libertas, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós declaramos, Deus, vidas, famílias inteiras, libertas de toda maldição, vencendo as batalhas espirituais, as quais nós vamos estudar ainda no decorrer deste mês abençoadíssimo. Espírito Santo de Deus, levante as suas mãos o mais alto que você pode, e nós vamos adorar agora, queridos. Enquanto estivermos adorando, o Espírito Santo vai estar promovendo libertações. Pensa uma coisa: se quando nós ministramos através das lives, Deus cura lá na Europa, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, aqui em todo o Brasil, pensa agora que nós estamos aqui juntinho. Pensa o que Deus vai fazer na sua vida agora. Levante as suas mãos e diga: Deus, obrigado, porque o que o Senhor vai fazer na minha vida hoje é algo sobrenatural, algo incrível, e eu estou aberto. Diga: eu estou aberto. Diga: eu estou aberta. Diga, minha irmã, o mais alto que você puder. Comece a clamar agora ao Senhor Jesus. Comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar.